Mas o que acontece quando nós chegamos num patamar diferenciado, patamar mesmo, né? Diz assim: então, não nos fará diferença que espécie de sistema político-econômico existe em nosso mundo. Porque nós não somos mais influenciados, né, coordenados por esses sistemas todos tridimensionais. Porque não existe um político hoje no planeta Terra, quer dizer, eles até tentam, né, mas depois são nhoque, engolidos. Todos eles são de terceira dimensão. Então, aquela política que, né, política de Platão, com ética, porque não existe ética no sistema político. São raríssimos aqueles políticos, né, em alguns lugares do mundo, espalhadinhos aí, que são éticos. Estão ali quietinho no canto deles, fazendo a parte deles, não é? Então, seremos abundantemente promovidos por qualquer que seja a forma de suprimento necessário, seja qual for a forma de governo em que estejamos vivendo. Porque é como se eu estivesse vivendo nesse mundo sem ser desse mundo. Quem governa é outro plano. Então, é como se eu estivesse vivendo num universo paralelo, percebem? Então não importa quando você chega lá em cima, né? Ou não precisa ter chegado tão lá no topo, mas quando você já está num certo patamar que você entende que não é este governo, é a tua mente, é a tua conexão, é a tua crença. E não é crença que te ensinaram na igreja, né? Não é esse tipo de crença. É a crença de ter convicção de alguma coisa que difere desse mundo de 3D. Então, esta política não nos afeta. É como se você fala assim: eu não estou acreditando no que está acontecendo, não vale a pena que eu contar o que tem acontecido comigo. Mas você vai vendo, aqui um rabinho de gato, né? Você vai vendo que algumas coisas muito estranhas em princípio, mas muito gostosinhas, né? E eu digo assim: eu quero receber esses presentes do universo. Então estou vivendo num outro momento da minha vida. Então, voltando um pedacinho, esse livro aqui que estamos lendo, A União Consciente com Deus, olha aqui, né? O próprio título mostra. E quem é Deus? Deus é a nossa presença, eu sou. Mas o Sol é Deus, o Sol também é Deus. E eu também sou Deus, e você também é Deus. Mas a gente precisa descobrir isso e viver isso. Não é só saber. Saber não te leva a lugar nenhum. É a prática, né? Dessa convicção. Você está me olhando por quê? Seremos abundantemente promovidos por qualquer que seja a forma de suprimento necessário, seja qual for a forma de governo em que estejamos vivendo. E se estivéssemos na prisão, ainda assim estaríamos livres, porque é a sensação. Então isso foi dito no próximo do começo, eu não me lembro exatamente da academia quântica, porque eu só vou falando e visualizando, né? Visualizando e falando, muitas pessoas se prendem, porque permite que a mente fique pensando, fique se questionando se está certo ou se está errado. Uma pessoa me visitou essa semana e ela disse assim: tudo tem vírus. E é igual o que o Dom Miguel Ruiz, e é o que Dom Miguel Ruiz fala naquele livro, Os Quatro Acordos. Ele também fala no filme documentário O Segredo da Felicidade. Não acredita em ninguém. Quer dizer, você acredita, mas tudo tem vírus porque tudo foi corrompido, porque faz parte. Se você não aprender a fazer o que o mestre Hilarion, enquanto Paulo de Tarso disse, né? Vê de tudo e extrai o que é bom. Então pode ser que aqui tenha alguma coisa que não bate, mas
Pode ser que não bate hoje, porque você está analisando com a sua mente e você não entende. Então você fala, aqui está uma coisa que está errado. Na verdade, você tem que sentir, é o teu coração. Pode ser que não tenha nada, pode ser que ali na frente tenha, pode ser que eu tenha falado tudo certinho, mas para você, na tua realidade, eu vou falar alguma coisa para ver se você percebe que tem um equívoco ali. Não é que eu falo. Então vamos lá, vou lembrar de novo a história da minha amiga em Portugal, da Teresa, que nos conhecemos num evento, se eu não me engano, em Braga, e depois eu fui dar um curso, era um curso, em Lisboa, e lá estava ela, e um dia numa festa, reunindo todas essas pessoas de eventos e tal, nos perguntaram, onde vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? E a história dela era uma, a minha história era outra. Então não é que as pessoas são más, que a Ivana é má, que o fulano é mau, faz parte. E talvez Maritana, a Viviane, ouçam ou leiam alguma coisa e diz que está tudo bem. Vai ter alguém que vai falar, não, mas eu vi ela falando tal coisa. E a outra vai dizer, não me lembro dela ter falado isso. Entende? Porque há uma diferença de realidade para cada pessoa. Estamos vivendo alguma coisa comum, sim, mas os nossos aprendizados são individuais. Então pode ser que em meio a uma catástrofe, nada aconteça com você e você perceba as coisas de forma diferente. Como outro exemplo, né? Eu moro do lado de um campo de futebol de bairro pequeno. Mas antigamente, quando tinha uma administração muito falha, os portões ficavam abertos e tal, ninguém ligava, e os rapazes que vendiam droga e tal, se reuniam lá. E um dia, alguém deve ter denunciado e saiu um tiroteio. E os meus vizinhos me perguntaram, tiroteio, eu moro do lado. Você ouviu o que aconteceu ontem e tal? Eu falei, o quê? Eu não ouvi nada. Então perguntei para uma pessoa que elas duas conhecem, que sabe bem mais do que eu, né, especialmente nessa época. E ele disse, é porque você estava vibrando numa outra frequência, você estava num outro lugar energético. Você não estava nesse lugar de confusão, certo? Então, pode ser que eu fale tudo bem, mas pode ser que o teu mestre interior, a tua presença eu sou, distorça alguma coisa para você. Então não vai criticar o outro, porque talvez ele tenha dito tudo certo, mas ali tem um pedacinho ali do que essa pessoa falou que é importante que seja distorcido para ver se você aprendeu alguma coisa. Então você precisa ter um pouco mais de atenção, porque daí quando você tem atenção, fica uma beleza, né? Seríamos como aquelas pessoas de outrora que diziam, aprisionar-me, você não pode, meu corpo, você pode pôr na prisão, mas não a mim, porque esse a mim é o meu verdadeiro eu. Olha, nesse documentário que eu citei, O Segredo da Felicidade, o rapaz, ele entrevista um ex-presidiário que conta que na prisão ele passava fome. E como ele não tinha nada para fazer, sem querer ele começou a meditar. E dessas meditações mais só de silenciar, ele passou por uma meditação transcendental, sozinho. E depois que ele começou a transcender, né, a se transcender, as formigas traziam pão para ele, pedacinhos de pão, migalhinhas de pão. Então vejam, é uma questão de aprendizado, não é? É, né? Ele estava preso, mas a alma dele não estava, a alma dele estava livre. Então ninguém pode dizer que se sente aprisionado, prisioneiro num casamento. Isso é uma coisa bem egóica. Claro que você faz o que você quiser, não é por isso que casamento não vai bem, que você tem que ficar preso àquela pessoa. Contudo, eu me auto-intitulo casamenteira porque
o que eu mais gosto de trabalhar dentro da constelação e do aconselhamento, das orientações, é sobre os casais que estão ali tremendo, né? Estão ali balançando para separar ou ficar junto. E de todos os casais que eu já cuidei, eu não tenho nenhum que acabou se separando. Nenhum. Nem os que eu não cuidei diretamente, mas os que eu vibrei para que tudo ia ficar bem. E a gente sabe que as pessoas envolvidas ali eram outro patamar, mas acontece, né? Com todos. Só não vou me separar porque eu já estou sozinha faz bastante tempo. Já casei 2 vezes, para quem quer saber, mas agora eu já não preciso de ninguém, né? Agora eu estou bem feliz. Na minha página no Face, uma amiga minha, essa Tereza de Portugal, ela disse assim: ai, você diz lá que está num relacionamento sério, com quem é? Eu disse, é comigo mesmo, né? E tem que ser um relacionamento sério. A mente ou consciência não pode ser confinada a uma sala ou cadeira. A mente pode vagar à vontade por aí e ser treinada de modo a elevar-se acima do sentido corpóreo, como o de estar realmente fora deste mundo, com a sensação de estar livre do corpo sem que deixemos o corpo. Como Sananda diz, né? Jesus, viver nesse mundo sem ser desse mundo. Ou como um cara que eu gostava muito na minha adolescência, o Jorge Maltner, que se intitulava um filósofo, ele dizia que é viajar sem sair do lugar. É a meditação transcendental. Você pode, né? Viajar. Sair do corpo. Então, quando você vive nesse mundo sem ser desse mundo, ninguém te aprisiona. Nenhuma situação, emprego, relacionamento, nada te aprisiona. Só vou ler mais um pedacinho, tá? Não é possível deixar nosso corpo porque somos uma coisa só, mas podemos deixar o sentido corpóreo dele e ficar tão livres espiritualmente que não seremos limitados nem pelo tempo, nem pelo espaço. É o que acontece quando conquistamos nossa liberdade espiritual. Então é isso que acontece. Eu sou livre. Eu sou livre e aí vem, né, aquela afirmação: eu sou livre para ser o que eu sou, mesmo estando aqui. É como aquela bonequinha que a gente sempre mostra, né, ou lembra delas, a matrioska, é uma coisa dentro da outra. E o meu euzinho, esse que está aqui no meu coração, este eu, é o meu verdadeiro eu. Depois eu tenho um corpo físico. É o meu coração? Não, porque dentro daquele, ou melhor, porque em volta daquele euzinho pequeno, que é a miniatura do seu eu sou grande, tem a chamatrina, isso é energético, né? Está dentro do seu coração físico, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Tem relação com o coração, tem relação com o coração físico, inclusive, né? Tem relação, mas isso é um corpo dentro do outro, um corpinho dentro do outro. E o que nós podemos fazer quando descobrimos que nós somos muito mais que isso e que nada nos prende? E o que é que nos liberta? O eu sou. O eu sou. Quando você realmente pratica o eu sou e tem, não é assim que acontece quando a gente está no começo da história, porque eu me pergunto isso, né? Veja que aqui é uma coisa bem misturadinha, porque nós somos um conjunto de informações que vai descendo. Ela tem consciência dos downloads que nós vamos passando. Nós não, a presença desperta as memórias e os exemplos, né?
Eu sou, eu sou, eu sou, eu pratico, eu sou isso, é a presença que você diz durante a manhã, quando você acorda, que vai guiar o seu dia com perfeição, mas daqui a pouco o ego em nhoque. Então, por isso demora para manifestar, e por isso, né, que nós percebemos que Saint Germain, Sananda, próprio grande diretor divino, eles nos falam muito sobre quando nós estamos entregues ao eu superior, como nossa vida é outra. Aí sim nós chegamos no topo, né, da montanha. Aí sim. Porque quando as coisas ficam, é porque nós também estamos assim. Por isso que na quarta dimensão a gente começa a descobrir o eu sou. Aí a gente vai para a quinta. Precisa estar 100%? Talvez não, né? Porque são pouquíssimos aqueles que estarão 100% vivendo a presença. Mas, como o próprio Saint Germain diz, quando você experimenta uma conquista com o teu eu sou, tudo fica mais fácil. Uma cura que você faz, alguma coisa que muda na sua vida, algo que você transforma. E você percebe que a presença está ali, você fala, opa, você vai ganhando mais firmeza, como andar de bicicleta. Aí não vai cair mais, aí vai embora, né? Então, meus queridos, rapidamente, vamos fechar os olhos, respirar bem fundo, cabeça tranquila, e você vê na sua tela mental um beija-flor. Um beija-flor que vai de uma florzinha para outra. E você está ali observando bem de pertinho. E você vê aquela plumagem dele cintilante. A leveza, a doçura daquele serzinho que pega aqui, que pega ali o néctar da flor. Sejam como beija-flores. Então, seja agora um beija-flor. Vista o corpo de um beija-flor. Como você se sente? Veja as flores com os olhos do beija-flor, não do ponto de vista do observador. Agora você é. Olhe para dentro da flor. Tuas asas batem tão rápido, mas você não pensa nisso, pois é um comando que o beija-flor dá. Passe para outra florzinha, voe com ele. E agora você encontra outro beija-flor, e um olha para o outro, com seus bicos longos, quase que tem para chegar pertinho do outro, um colocar o biquinho para cá, o outro para lá. Parece um yin e yang de biquinhos. E vocês olham nos pequenos olhos, ávidos, um do outro. E depois, voam, cada um para um lado. Qual desses dois era você? Tenho certeza que agora você se confundiu. Você era o que apareceu antes ou depois? Quando você olhou nos olhos, algo trocou. Quando você aprende a olhar nos olhos, você vê a si mesmo. E quando você vê a si mesmo, cada pessoa que você encontra, quando você olha nos seus olhos, é uma flor que você, entre aspas, beija, que você extrai o néctar. Porque cada uma destas pessoas, independente de quem sejam, tem algo para te trazer como alimento. E você, ao olhar nos seus olhos, você não sabe quem você é, porque você é o eu sou. E o eu sou está em todas as partes. Eu sou você, você sou eu. Eu sou a flor, eu sou o beija-flor, eu sou você, você pode ser eu, e nós somos muitos.
Nós somos unos, lei única, de onde tudo principia. A fonte é uma única lei que se desdobra e desdobra e desdobra. Por isso que a maior parte das pessoas conhecem poucas leis. As 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra, do Hermes Trismegisto. 7, 7, 7. Quantas leis nós temos para ensinar para vocês no curso CRS? Mais de 120. Como o próprio Sananda diz, são as leis da vida. E poucas pessoas conhecem. Você conhece a lei da harmonia? Você conhece a lei do silêncio? Então pratique essas leis da vida para que vocês possam ajudar a sua mente, o seu ego, o seu subconsciente a galgar patamares mais elevados nessa montanha que você, a cada minuto, tenta galgar quando a sua mente, o seu ego, não te confunde. Seja quem você realmente é. Então diga, eu sou, e me nego a aceitar qualquer outra coisa. E ponha a sua atenção para funcionar, para com esta atenção fazer a sua autoobservação, da sua autoobservação você fazer a autocorreção, da sua autocorreção você fazer a sua autotranscendência. E assim, queridos irmãos, eu sou Mestre Vitória mais uma vez e estou aqui honrando cada um de vocês que não se esforçam, mas sem gastar energia, tranquilos, permanecem constantemente olhando o pico da montanha como meta. Gratidão, meus queridos, tenham um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.